Olá, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa BPK2B. A aula de hoje, ela também acontece com tradução simultânea em espanhol, então quem desejar ouvir pela tradução, nós vamos deixar o link no chat. Eu gostaria de reforçar também com as empresas residentes, para que se identifiquem com o nome do participante e o nome da empresa, no usuário do Zoom, assim facilita o compilado das presenças para as empresas residentes. Então, hoje acontece a última aula do módulo Plano de Negócios. O tema da aula de hoje é Demandas de Recursos e Viabilidade, com o nosso speaker Marcelo Safa de Álvares, que atualmente é diretor financeiro na Prate Dona Duzi, possui uma vasta experiência em desenvolvimento de novos negócios, captação de recursos financeiros nacionais e internacionais. Boa noite, Marcelo. A Josi, boa noite. Boa noite a todos os colegas aí que estão nos assistindo. Seja bem-vindo, Marcelo. É um prazer para nós ter você novamente, né? Nós estávamos conversando que é a terceira aula já, e todas as aulas com um público muito bom, muita interação. Então, a gente espera que a aula de hoje também seja da mesma forma, né? Que legal. Obrigado aí, obrigado o Bioparque pelo convite, enfim, toda a equipe que é envolvida. Tenho tido oportunidade de ver depois as outras aulas que estão rolando aí. Eu não sei se é aula, né? Talvez mais um bate-papo, que eu acho que é muito válido para todos, seja para mim, seja para das que eu tive a oportunidade de assistir e para quem nos assiste agora também. Só pedir o pessoal, possibilidade aí, para quem tiver a possibilidade, para que abram as câmeras, né? E quando forem, e fiquem à vontade de interagir, não necessariamente só ao final, durante a apresentação, eu fico à disposição, que eu acho que é mais legal, senão fico numa tela preta aqui, é ruim a interação para mim, né? Então é legal ver todo mundo aí, todo mundo participando, aí o pessoal já está abrindo as câmeras aí, acho que isso é muito bom. Às vezes carrega um pouco, mas, né, senão fica virtual demais, né? Isso mesmo, e como foi nas demais aulas, né, a gente vai dar prioridade para as perguntas que vierem diretamente, então, para o speaker, né, não pelo chat. Então, também o pessoal que tiver perguntas pode ir erguendo a mão, que no momento oportuno a gente vai liberando também para estar fazendo, né? Então, tá, boa aula a todos. Legal aí, vamos lá, Vocês veem a minha tela de apresentação? Ainda não, Marcelo. Vamos lá, deixa eu mudar aqui então. Agora sim. E agora? Uhum. Agora sim, tá ok. Legal. Josi, só estou com um probleminha aqui que o meu menu inferior não desaparece, mas ok, eu vou tocando aí. Beleza, Marcelo, qualquer coisa. Tá ok, agora. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, novamente, é um prazer falar com vocês. Fiquem à vontade em interromper quando julgarem apropriado aí ou ao final, ok? Na realidade, essa aula de hoje, conforme eu falei com o Vitor há um tempo atrás, quando ele me fez o convite, na realidade, trata de um apanhado geral do que eu falei ao longo dos últimos tempos, ou com alguns colegas que ouviram minhas apresentações anteriores, ou seja, a partir de hoje, com algumas novas ponderações aí que eu incluí em relação à aula anterior, ok? São vários tópicos importantes que não necessariamente eles
não necessariamente, não obrigatoriamente, eles se ligam, mas, de novo, eles são muito importantes para o dia a dia da operação de vocês. E eu vou tentar falar de uma forma, considerando, e eu acho que é esse o mote, né, o motor principal, vocês são os donos das empresas ao quais vocês estão, ou vocês são os gerentes das empresas ao quais vocês estão inseridos, ou vão se inserir, ou vão abrir, né? Para dar um caráter mais de gestão. Então, são alguns alertas dos cuidados que a gente tem que tomar, né? No dia a dia da gestão de uma empresa. Vou dar os principais insights e a gente vai tratando, né? Então, vamos lá. Política de prazo de pagamento, né? Não é só questão do prazo em si, né? A sua matéria-prima que você utiliza cotidianamente para o seu negócio, né? Para montar o seu produto, para você chegar no cerne final ali do que você vai ofertar para o seu cliente, né? É nacional ou é importado, né? Quais são eles? Você já trabalhou o desenvolvimento desses fornecedores nacionalmente? Você tem um plano B, né? Caso o seu fornecedor não queira mais fornecer para você por algum motivo A, B ou C, ou porque o preço vai aumentar muito, né? E você precisa partir para um plano B, né? Ou se sua matéria-prima todas são 100% internacionais, importadas, e está 100% atrelado ao dólar e você não exporta, né? Você faz um orçamento da sua empresa. Mas por que você está falando tudo isso? Porque quando você faz um planejamento orçamentário da sua empresa, e, por exemplo, a sua matéria-prima internacional, você tem que fazer uma previsão de dólar. E vamos supor que você coloque no dólar do seu orçamento que ele ia performar no ano de 2021 a 5,50. Desculpa. Isso remete a uma política de composição de preços, certo? Consequentemente. E esse dólar chega a R$7. Como que você vai fazer? Você tem uma gordura para queimar no preço que você colocou? Você tem uma política de proteção? Mas por que você está falando tudo isso? Porque isso vai impactar no que as empresas mais morrem no país, que é caixa. Isso vai impactar no caixa da sua empresa. Então, antes mesmo de você chegar no cliente, que é o principal, né? Tem um departamento comercial agressivo, que bate de porta em porta, para você vender o seu produto, você entrar com o preço adequado. Para você entrar com o preço adequado, na composição do preço do seu produto, né? Você tem que prestar muita atenção na questão dos fornecedores, tá? E isso sai um pouco da questão internacional, mesmo se for nacional, né? Você não pode ficar refém de um único fornecedor. Você não pode ficar refém de um único fornecedor. Eu vou dar um exemplo real do que eu vivi, tá? Como colaborador de uma grande empresa aeronáutica brasileira. Eu tinha aproximadamente um ano e meio, quando aconteceu, um ano e meio de empresa, trabalhando nessa empresa que eu vou citar, quando aconteceu o 11 de setembro de 2001. Essa empresa, aproximadamente 75 a 80% do seu mercado era o mercado americano, que foi o que colapsou em termos aeronáuticos com 11 de setembro de 2001, ou seja, os Estados Unidos. Essa empresa brasileira vendia para American Airlines, United Airlines, ou seja, 75% ou mais do seu faturamento advinha do mercado americano. E aí? Eu não estou falando mais de matéria-prima, estou falando agora de clientes. A empresa teve que se reinventar,
porque ela foi crescendo, 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 só num share. Bom, mas por que você está falando isso? Porque teve que mudar todo o fluxo de pagamento da empresa. Eu não tinha mais recebimento, os aviões começaram a ser devolvidos, né? Alguns para a própria empresa, que financiava diretamente, outros para empresas de leasing, que aí não nos afetava, mas afetava o mercado como um todo. Começamos a ir para mercado asiático, mercado europeu, mercado latino-americano, dar uma força maior, além da venda do produto, para prestação de serviços de manutenção. Certo? Hoje, essa empresa, claro que mudou muito, mas hoje o mercado americano representa 30%, 32%. É uma fatia importante ainda? Sim, é uma fatia importante ainda. Só que muito diferente de 75% ou 80%. Esse é um outro cuidado que tem que ter, né? Por quê? Porque se a empresa que é sua cliente tem um share muito grande dentro da sua companhia, ela tem um domínio muito grande sobre você. Isso influencia nas suas políticas internas de caixa, tá? E de prazo. E, consequentemente, de capital de giro. A sua necessidade de capital de giro, que eu vou falar lá na frente. Né? Falei um pouco aqui, política de recebimento versus prazo. Tá bom, você está montando sua empresa, está uma força enorme que você tem que pôr, né, de capacidade física, capacidade intelectual, para fazer sua empresa crescer, certo? E é isso mesmo, é assim que funciona, não tem nada errado nisso, muito pelo contrário, está muito certo. E, felizmente, seu produto é bom, começa a aparecer diversos clientes, né? E você, logicamente, quer vender. Você está analisando quem são os clientes que estão vindo até você? Você dá uma olhada no CNPJ, nos sócios, como estão as certidões negativas desses clientes, se eles devem ou não, se eles têm passivos anteriores, como está o balanço deles, né? Quanto eles faturaram nos últimos 3 anos, como está performando o lucro líquido nos últimos 3 anos. Ah, mas para que isso aí? Exemplo, vamos supor que a empresa que está querendo comprar de você teve um lucro líquido nos 3 anos anteriores que se somam R$500 mil. E eles querem comprar 2 milhões de vocês. Vocês têm que fazer uma análise, né? Como está o faturamento, como está o EBITDA, como está a receita bruta, como está a receita líquida, como está o Serasa dele, quais os CPFs dos sócios que compõem o CNPJ. Tá? Por quê? Porque se você for no banco tomar um capital de giro, para melhorar o seu fluxo de pagamento, você dá prazo para cliente, tá? Ele pode te questionar isso. Quem são seus clientes? Como que você está financiando os seus clientes? Eles pedem prazo, não pedem prazo? Que prazo eles te pedem? Né? Qual prazo você dá? Eu vou citar lá na frente de forma um pouco mais detalhada. Tá? Claro que eu estou falando com um público aqui, para todo respeito, e é um público muito importante, né, que são, em sua maioria, startups ou empresas que estão nascendo, ou, de certa forma, empresas mais consolidadas, mas que são novas, talvez não tenham uma política, não é de governança, mas não está tão implementado de forma tão firme processos. Mas quem está liderando? Quem está liberando essas vendas? Tem alguém vendendo para você? Tem, um vendedor. Pô, o cara é vidrado, o cara trabalha 24 horas por dia, vende o dia inteiro. Ok, ele quer vender, ele está sendo remunerado para vender. Você é o dono da empresa, você quer faturamento. De novo, está sendo olhado o perfil de crédito para quem vocês estão vendendo, comercializando seus produtos? Porque senão te estoura prazo de recebimento, te estoura fluxo de caixa, tem que ter um cuidado enorme nisso aí. Então, é muito importante e é muito interessante que vocês nasçam corretamente, tá? Ou que vocês estruturem o seu negócio enquanto eles estão na fase nascente, porque é muito legal e muito importante isso. Você cria processos, esses processos já começam a funcionar desde cedo, né? É lógico, tem muitos momentos que você tem que
fechar os olhos e ir, e seguir, né? Eu tive oportunidade, quando eu fui diretor de parque tecnológico, conviver com muitas startups, muitos negócios que estavam crescendo, e a gente sabe as dificuldades que se tem no Brasil, seja para vocês tomarem crédito, e para vocês startarem os seus negócios, ainda mais no momento atípico que nós estamos vivendo, né, que é a pandemia. Porém, se você tiver um negócio estruturado, se os números estiverem na ponta da língua, e mais do que isso, não precisa ser nada fora do padrão, pessoal, mas um balanço feito com um bom contador, né? Onde vocês demonstrem para os bancos que tem solidez o negócio de vocês têm um projeto futuro, né? Que vocês sabem o começo e o meio, e daqui 5, 10, 15 anos, onde vocês querem chegar, o que vocês querem ser. Não, 15 anos para minha empresa hoje é muito, eu preciso ir no máximo até 5, sem problema nenhum. Justifica o porquê você está indo até 5 anos, até 3 anos. Né? Eu vou repetir uma coisa que eu falei, um ponto que eu falei nas aulas anteriores aqui, né? Nós vimos ali no início da pandemia, final do primeiro semestre do ano passado, várias reportagens que se colidiam. Exemplo, os bancos falando que tinha dinheiro disponível para as empresas tomarem crédito, que era um período difícil, algumas precisavam quitar dívidas com seus colaboradores ou fornecedores, estavam sem caixa, né? E queriam tomar esse recurso que os bancos estavam oferecendo. E aí saía da seguinte forma na mídia: eu não estou conseguindo pegar o dinheiro que o banco está falando que tem disponível. Por que eles não estavam conseguindo pegar os recursos, tomar os recursos? Né? Por um simples fato: eles operavam sem balanço. Ou seja, tem um contador lá, faz um balanço irreal da empresa, ou seja, na realidade você fatura um determinado valor, né? Só que o seu balanço não tá mostrando a fotografia real, né, de como é a sua empresa. Né? E aí, consequentemente, não está... Para quê? Por que é feito isso? Né? Falando de forma muito aberta. Porque o início é difícil para todo mundo. E muitos querem ocultar faturamento, EBITDA e lucro líquido para pagar menos imposto. E aí você não consegue, não tem a fotografia real da sua empresa. E o banco vai te dar dinheiro em cima do que está no seu balanço, não é em cima da historinha que você conta. Tá? A história tem que ser muito bem contada. Muito bem contada. Tem que ter começo, meio e longevidade. Tá? Então, o Bioparque está dando essa oportunidade para vocês, com todas as aulas desse módulo e outras. Não assisti todas, mas algumas que eu tive a oportunidade de assistir, muito importantes para o desenvolvimento de vocês. Né? Então, comece desde cedo a fazer as coisas da melhor forma possível, que com certeza as chances de sucesso serão muito altas. Tá? Um minutinho aí, pessoal, que travou aqui. Vamos lá. Falando de ciclo financeiro, disponibilidades e do caixa, né? Vamos lá. Regime de caixa, regime de competência, certo? Caixa é uma coisa, balanço é outra. Tá? Caixa é uma coisa, balanço é outra. Comprei um produto desculpa, vou inverter para ficar mais fácil. Meu cliente me pagou em 3 vezes. Vai me pagar em 3 vezes. 3 parcelas de R$100. 100 em janeiro, 100 em fevereiro, 100 em março. Tá? No regime de competência, no seu balanço, os R$300 vai entrar quando você vendeu, janeiro. Tá? O caixa só vai ver esse dinheiro, R$100 em janeiro, 100 em fevereiro, 100 em março. E ele não vai ver o que o seu balanço mostra.
certo? Então, se você tinha R$1.000 no balanço hoje de caixa, você vendeu dia 20 de janeiro R$300, ao final do mês de janeiro, dia 30 de janeiro, o seu balanço vai falar que você tem R$1.300. E o seu caixa vai te falar que você tem 1.100. Entenderam? Muito cuidado com regime de caixa e regime de competência. Regime de competência é o que está no balanço. Regime de caixa é o que está no seu caixa. E uma empresa quebra pelo caixa. De novo, uma empresa quebra pelo caixa. Porque na maioria das vezes vocês estão preocupados com o produto, em desenvolver o produto, o melhor produto possível, com qualidade, né, dentro do prazo e com preço adequado. E esquecem de uma parte muito importante, que é o financeiro. Tá? Então, muito cuidado, gente. Aqui eu trago, a título ilustrativo, tá? Sugestões. Né? Qual é o total de pagamentos que eu tenho no mês? Curva vermelha. Qual é o total de recebimentos que eu tenho no mês? Curva azul. Qual que é o meu saldo do mês em fluxo de caixa? É o verdinho. Está acima de 0? Tá. Está indo até dezembro. Então, até dezembro desse ano, se tudo performar como eu estou esperando, eu vou terminar o final do mês de dezembro com aproximadamente ali 120 dinheiros na conta. Certo? E aí, você pode fazer cenários. Se você tem matéria-prima importada, você flutua com o dólar aí para ver como vai ficar o seu total de pagamentos. Né? Você pode colocar aí que vai ter um mês de outubro, por exemplo, que talvez a venda não performe como você está esperando. Né? Ou o que você vendeu em agosto para receber em outubro, novembro, não performa. Você pode fazer um cenário mais pessimista. Né? Vocês que estão aqui, nós estamos agora com 71 participantes ao vivo, né? 71 participantes. Pergunto para vocês, ano que vem, segundo semestre do ano que vem, o que vai acontecer no segundo semestre do ano que vem? Ano político, né? Eleições. Normalmente, eleições no Brasil é um período conturbado, aumento de dólar, comportamento comercial muda um pouco. Então, a gente já está vindo de uma pandemia, né, onde, para alguns, o crescimento foi muito importante, para outros, estava ouvindo hoje de manhã em alguma rádio, 850 mil CNPJs fechados no Brasil, de março do ano passado até junho. 800, conta redonda, 850 mil CNPJs. Né? Então, assim, por outro lado, pode ser que fique uma demanda reprimida aí, porque, logicamente, né, muitas pessoas deixaram de consumir os produtos A, B ou C, que em algum momento do futuro não tão distante, vai voltar a ser consumido. Vai voltar a ser consumido. Então, assim, é uma oportunidade, possivelmente, para muitas empresas que estão aqui nos ouvindo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, voltando ao que eu falei, essa curva aqui, principalmente no total de pagamentos, vocês têm que ter muita atenção segundo semestre do ano que vem. Tá? Segundo semestre do ano que vem, mercado muda, dólar muda, tensões, até definição de manutenção de presidente. Né? E, consequentemente, talvez primeiro trimestre de 2023, em função de quem venha a ser o novo presidente. Tá? Tem que pensar em tudo isso, o dia a dia de vocês. Né? Falando um pouco aqui de ciclo financeiro, né, que eu falei lá na primeira tela, mas aqui de uma forma mais didática. Né? Então, vamos lá, você tem um estoque na sua empresa ou deveria ter um estoque na sua empresa. Né? E você tem um prazo onde você compra mercadoria, estoca e você vende o produto. E, normalmente, quando vai vender o produto, tem um prazo que você dá para o seu cliente te pagar, na maioria das vezes, assim que funciona. Né? O mercado brasileiro e o mercado internacional também funciona dessa forma. Né?
para a maioria do que você vai comprar, você tem um prazo de pagamento, né? E esse delta aqui, tá? Entre prazo de pagamento e prazo de recebimento, né, do seu cliente, né? É a necessidade de capital de giro que você precisa. Então, esse processo aqui está bem claro na sua empresa? Né? Está bem equalizado? Vocês estão dando atenção para isso? De novo, vocês estão criando a empresa, você tem que preocupar com um produto primaz, de qualidade, que atenda o seu cliente dentro do prazo e que tenha preço. Chegou no preço, a hora que você vai vender, ele te pede prazo para pagar, né? Se você não tiver caixa para suportá-lo, né? Ou seja, se você não tiver essa linha verde aqui confortável, exemplo, a linha verde aqui em agosto de 2021 está falando que eu estou com 130 milhões em caixa. E vem um cliente, pede prazo de 60 dias e vai te comprar 10 milhões. Você avalia o cliente, né? Se ele, qual o rating dele no mercado, tem mecanismos para isso, como, por exemplo, o Serasa, né? Se ele paga em dia, quantos por cento, e você avalia, ou você, ou com o seu sócio, né? Ou com seus colaboradores, se você vai dar o crédito para ele ou não. O caixa dessa empresa aqui está mostrando que, em princípio, tem caixa para dar prazo para ele por 60 dias. Por quê? No meu pior caso aqui, eu vou estar com 100 milhões. Tira os 10 que eu estou dando de prazo para ele e vem para 90. Tá? Então, esse é um exercício diário que vocês têm que fazer. Diário. E mais do que isso, não deixa para ir neste dia aqui, ó, no banco, pedir capital de giro para sua empresa. Você tem que visitar o banco mensalmente, e não é um banco só, pelo menos 2 ou 3 ou 4 bancos, tá? Onde vocês criam uma política de relacionamento com esses bancos, de forma que já deixe pré-aprovado um capital de giro para vocês, de acordo com o tamanho da sua empresa ou com as suas posses que permita que você dê garantias reais. A minha empresa ainda não é operacional, eu estou desenvolvendo, né? Cheguei no primeiro produto agora e eu só consigo vender se eu der prazo. Só que eu não tenho caixa. Bom, o banco vai te pedir, o banco vai te solicitar garantias reais. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, o que você está falando? Ou você tem que dar sua casa de garantia, ou seu carro, ou algum imóvel. Não tem jeito. Não tem jeito. Se sua empresa já tem um certo faturamento, né? Já está há mais de 2 ou 3 anos, se algum volume de recebível considerável em relação ao que você vai solicitar de financiamento, recebível pode vir a ser uma garantia também, por exemplo. Tá? Então, não deixem para ir ao banco nesta data aqui, ó. Vocês têm que ir ao banco continuamente, ter uma linha de crédito, sempre estar atualizando junto com o seu gestor, tá? Como que está a sua companhia, o que você está desenvolvendo, se você está vendendo ou não, quais as suas dificuldades, que ponto do desenvolvimento do projeto está o seu projeto, né? E o motivo pelo qual você está indo tomar aquele recurso. De novo, com um bom balanço na mão. Um bom balanço não quer dizer necessariamente que os seus números precisam estar ótimos, porque eles sabem a idade de vocês. Eles sabem o tamanho da empresa. Eles estão eventualmente apostando agora para olhando você lá na frente, para o seu negócio lá na frente. De novo, dinheiro custa, como tudo custa. Você vai vender o seu produto, ele tem um preço. O dinheiro tem um preço para eles te emprestarem, né? E quanto mais prazo você dá para o seu cliente, eventualmente mais bons negócios você consegue fazer. Tá? O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se sua empresa cresce 15%, 20% ao ano, tá? E você tem uma margem boa sobre o seu produto, tá? Mas vamos lá, de uma forma muito simplista, tá? Tem outras contas aí no meio, tá?
Se sua empresa cresce 20% ao ano e você está tomando um empréstimo a 10%, está valendo a pena você tomar um empréstimo, tá? Porque o custo do empréstimo está menor do que o custo do que você cresce anualmente. Só tem que tomar cuidado se nesse crescimento você tem que olhar uma série de aspectos. Porque, tudo bem, você pode ter crescido 20% em faturamento, mas você está tendo prejuízo. Então, tem que tomar cuidado. Não é só um indicador que você tem que olhar. É faturamento, receita bruta, receita líquida, EBITDA, lucro líquido. Tá? Olhar um universo de indicadores. Tá? Um universo de indicadores. Tá? E bons livros finos, não é nenhuma bíblia de 500 páginas, não, que a gente puxa pela internet. Vou dar exemplos. Matemática Financeira da Fundação Getúlio Vargas, que tem ali 60, 70 páginas, te dão esses conceitos básicos, tá? De matemática financeira, de macroeconomia, microeconomia, tá? Eu parei nessa tela, pessoal, porque isso é muito importante para vocês. É muito importante. Vocês desenvolvem um belo projeto com um preço mercadológico, digamos, competitivo. Vamos supor que chega um cliente, vamos supor que seu projeto, o seu produto custe, o produto A custe R$150. Tá? E chega um cliente onde esse produto é muito importante para ele. Tá? Eu não sei, é hipotético aqui. Esse produto custa R$150. E esse seu cliente te peça 100 mil unidades desse produto, ou seja, 15 milhões de reais, e te pede um prazo de 90 dias, e você nunca tinha vendido nada, é a primeira venda. O que você vai fazer? E você não tem esse valor para garantir os 90 dias que ele está te pedindo. Você tem que tentar, né? Você tem que falar que você vai entregar para ele, né? Fechar um contrato com ele, e de posse desse contrato, você vai no banco para ele te disponibilizar um CAGID. Tá? E aí você tem que correr para entregar. Provavelmente a garantia desse financiamento é o seu contrato de venda e mais alguma outra garantia real que você venha dar. Desculpa eu ficar um tempo nessa tela, mas, de novo, né, eu vejo muitas empresas, o bioparque está muito dinâmico, né, cresce muito rápido, então tem um delay aqui em relação ao que eu vou falar, isso é muito bom, o crescimento, mas tem muitas empresas que eu vejo que estão no bioparque que já têm o seu produto. Né? Estão ali lutando diariamente para vendê-lo. Então, se tiver um preço competitivo, né, e for um bom produto, tecnicamente falando, que seja competitivo no mercado, de novo, olhar para isso aqui de manhã, de tarde e de noite, tá? Senão pode matar vocês isso aqui. Ó. E aí, dando exemplo, né, real no fluxo de caixa, essa necessidade aqui, se você não tiver grana, o que vai acontecer com o seu caixa? Ele vai ficar, a partir de julho de 21 ali, negativo. Por quê? Porque ou você está comprando matéria-prima, você está pagando folha de pagamento, impostos, né? E outros, água, luz, telefone, e você começa a entrar no vermelho. Você tem que... E aí entra cliente querendo financiamento, ou seja, ele quer que você financie ele. No fundo, é isso que ele quer, né? Ele não quer pôr o dinheiro dele, ele quer comprar o seu produto, eventualmente, dependendo do tipo de produto, ele vai revender. Então, ele vai pegar o seu produto, colocar lá na prateleira dele, vamos supor que ele demora 40 dias para ter um giro do seu produto. Ele vai te pedir 70, 80, 90 dias de prazo. Por quê? Você deu prazo para ele, ele põe o produto na prateleira dele, ele vendeu, ele vai dar dias para o cliente dele pagar, vai receber para depois te pagar. E assim fecha o ciclo, assim que funciona. Né? Então, provavelmente, se a gente estiver falando de um mesmo nível de produto, o seu cliente vai comprar para quem dá mais prazo para ele. Ou quem logisticamente consegue atender ele dentro do prazo, com um bom produto e preço competitivo. Tá? E quando você fala em volume muito alto, né,
que o cliente A, B ou C venha comprar de você, é preço. É preço. Né? E todos que estão aqui, ou a grande maioria dos que estão aqui, quando nós vamos comprar nossas coisas pessoais, nossos produtos pessoais, a gente olha preço. Logicamente que leva em conta a qualidade, etc, etc, mas estando dentro de uma mesma linha de qualidade, a gente olha preço. Né? Vamos lá, todo mês nós vamos no supermercado, né? Todo mundo sabe aqui de quanto saiu o preço de um pacote de 5 quilos de arroz e para quanto foi. Certo ou não? A gente pagava de 10 a 15, 18 reais um pacote de 5 quilos, hoje está 28, 30, 35, 38, 32, certo? E assim sucessivamente para outros produtos. Né? Então, atenção, pessoal, atenção nisso aqui, tá? O que é essa curva aqui? O que é essa curva aqui? Vamos lá. Voltando. Eu vou tomar esse recurso aqui em julho de 2021. Normalmente, os contratos de financiamento, vem lá, taxa Selic mais 3, 4 ou 5% ao ano, certo? Selic é atrelada ao CDI, então a Selic vai estar o quê aqui? 4,5, 5, 6, 6,5. A Selic deve chegar até o final desse ano na casa aí de 7, 7,5%. Tá? O contrato de financiamento, como eu disse, normalmente é Selic mais uma taxa fixa, que é composta por uma avaliação da sua empresa, qual o risco que ela tem, certo? É uma composição. Essa curva aqui, a gente já sabe o que vai acontecer esse ano com ela vai subir. Então, e a gente já tem ela projetada até ano que vem, até daqui 2, 3, 4 anos a gente já tem a projeção. Então, vou te dar um exemplo. Se você está tomando um financiamento hoje, a Selic mais 4% ao ano, você provavelmente no final do ano vai estar pagando uma taxa de juros de 11% ao ano. Se você emprestou R$1 milhão, tá? E essa taxa for 11% ao ano, R$1 milhão, você vai estar pagando R$110 mil de juros por ano. Tá? Então, você tem que prestar atenção na curva. O seu financiamento está atrelado à Selic, ao IPCA, ao CDI. Né? Qual o indicador dele está atrelado? Né? Então, tem que tomar muito cuidado para isso e olhar para essas curvas. Aonde eu olho para essas curvas? Por exemplo, o Banco Central do Brasil, o site do Banco Central do Brasil. Tá? Fundação Getúlio Vargas. Alguns outros sites do mercado financeiro, Infomoney, XP, de bancos de uma forma geral também, na maioria das vezes eles indicam. Tá? Então, muito cuidado com esses indicadores aí e também serve para vocês colocarem nos vossos contratos aí, eventualmente, de comercialização de produto, caso o seu cliente queira financiar aí a venda do seu produto, que eu acho que não é uma boa vocês fazerem isso, tá? E dependendo do tipo da empresa, nem pode, tá? Ela teria que ter uma financeira junto com ela para colocar a taxa de juros na venda de produtos, eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Então, muita atenção nessa curva aqui. Então, vamos lá. Estoque. Estoque, pessoal, é dinheiro. Estoque é dinheiro. Né? Claro que se você tem um bom nível de estoque, né? A empresa está saudável e permite que você tenha um bom nível de estoque, é importante. Você trabalha com folga, né? Só que você tem que ter ali um bom senso. Por quê? Novamente, para você ter um bom estoque, você vai abaixar a linha verde do seu fluxo de caixa lá. Se você é uma empresa que está movimentando muito rapidamente, é importante que você tenha um nível de segurança de estoque. Principalmente se sua matéria-prima for importada de produto
de origem asiática, que às vezes demora muito para chegar no Brasil via transporte marítimo, por exemplo, né? E o transporte aéreo, ele normalmente o preço por quilo é muito mais caro, tá? Então tem que ter um balanço aí, né? Não é só se você vai ter um bom estoque ou não, é quanto tempo você demora para repor esse estoque, tá? E quanto ele te custa. Você tem que fazer essa conta, tá? Então tudo isso, custo do dinheiro, custo do estoque, custo de mão de obra, tem que, mesmo assim, lá no final, tem que te dar uma margem importante de contribuição, tá? De forma que você ganhe dinheiro, tá? Senão não faz sentido, tá? Você tem a sua empresa, logicamente. O objetivo da empresa é gerar lucro, né? Para o proprietário, para os acionistas, né? É por isso que vocês têm que brigar, no bom sentido, dioturnamente, ok? Ah, mas eu não quero ter estoque, eu preciso trabalhar just in time. Uma prática já antiga, né? Não é de hoje. Isso aí foi criado lá no Japão pela Toyota, né? E é muito difícil trabalhar just in time. Você tem que ter um casamento logístico aí bastante adequado. E a indústria aeronáutica, a indústria automobilística, a indústria naval, até consegue trabalhar com isso. Eu confesso para vocês que não sei, eu acho bastante arriscado uma indústria como, por exemplo, a farmacêutica trabalhar nesse formato. Eu acho que nem dá, não sei se alguma, né? Sinceramente, não sei responder se alguma no mundo consegue trabalhar dessa forma, mas é um risco muito grande. Até, por exemplo, pegando o exemplo da Prate Dona Dulce, onde nós, uma parcela do nosso faturamento advém, por exemplo, de venda para órgãos públicos, né? Onde você, a partir do momento que você ganha uma licitação, e você é demandado por entregar aquele produto, você tem prazos para entregar esse produto, né? E como eu disse, no nosso caso em particular, muitas de nossas matérias-primas advêm da China ou da Índia, por embarque marítimo, né? por transporte marítimo, e é demorado, né? Então, não é você pede hoje, amanhã está aqui. Logicamente que para casos críticos, embarca via aérea, mas vou dar um exemplo para vocês, que você paga 15, 20, 30, 40 centavos por quilo de matéria-prima vinda por transporte marítimo, você paga 20, 25 dólares por quilo vindo de transporte aéreo, né? Então, assim, é algum cliente que talvez você tenha que atender de forma excepcional, que fez o pedido, nós aceitamos o pedido, vendemos, temos que honrar esse pedido, né? E por algum problema, tivemos deficiência em termos a matéria-prima em estoque. Então, no sentido de atender bem esse cliente, a gente eventualmente faz alguma importação via transporte aéreo, muito provavelmente, logicamente que depende de caso a caso, depende de uma série de outros fatores, mas provavelmente num caso excepcional desse, sua margem de contribuição vai para o espaço, né? Então, logicamente, você tem que olhar o todo numa empresa, né? O resultado final, mas as particularidades devem ser olhadas também para que situações como essa não ocorram, né? Não ocorram. Uma vantagem do just-in-time é redução drástica de estoque, ou seja, dinheiro no caixa, né? E, consequentemente, se você tem mais dinheiro no caixa, você precisa recorrer menos a banco. Se você precisa recorrer menos a banco, você paga menos juros. Se você paga menos juros, você tem uma despesa financeira menor e, consequentemente, você vai ter um lucro líquido maior ao final, né, da operação, trazendo maior receita, trazendo maior resultado para os acionistas ou novamente para vocês que são os proprietários, né? Então, falando um pouco aí de payback descontado, ZPL e taxa interna de retorno, né? São
todos esses itens são muito importantes, logicamente, de acordo com o projeto, de verificarmos se um projeto é viável ou não, né? Vamos lá, a gente traz essa curva aqui, a título de exemplo, né? Quando que um projeto atingiu o seu payback? Quando ele vira na curvinha aqui do zero. Então, tudo isso aqui, né, tem um projeto A, B ou C, que requer investimentos, investimento, provavelmente chegou aqui no mês 9, ó, ou no ano 9, né? O projeto foi concluído, o produto chegou ao seu final e ele começou a ser comercializado, provavelmente, né? Então, começou a entrar receita, teve uma venda exponencial aqui, quase, né? E zerou. Então, foram aí 17 meses e meio, né? Desde o início do desenvolvimento do projeto, concepção, etc., venda, e ele zerou. Ou seja, o que a empresa A, B ou C investiu, ela está no 0 a 0 nesse ponto. A partir daqui, ela provavelmente começará, se ela estiver bem organizada, a ter lucro, tá? Ou ter resultados positivos. Tá? Não necessariamente ela pode ter lucro, ela pode ficar no 0 a 0, se ela tiver com despesas muito altas, etc. Mas, teoricamente, ela começa aqui a ter resultados não negativos. Tá? Aqui, payback descontado e payback simples, tá? Então, eu tenho um valor descontado aí, uma taxa de 10% ao ano, né? Durante 6 anos, eu vou demorar 6 anos para descontar esse valor de R$10.000 a uma taxa de 10 mil, ou seja, 10 mil divido em parcelas de 2.500, dividido por 1,1, 2.272, dividido por 1,1, 2.066. Ou 10 mil dividido por 5 anos, 2 mil por mês, vezes 5 meses, R$10.000. Payback simples, tá? E quando você faz o descontado, você vai nessa fórmula aqui, ok? Isso aí é para quê? Isso aí é para quê? Depende da negociação que você faz com a sua equipe interna de avaliação de projetos, tá? Isso é discutido, logicamente, de novo, com a equipe de projetos, com o proprietário da empresa, ou dependendo do tamanho da empresa, com o presidente da empresa, com o financeiro, ok? Isso é muito usado internamente nos projetos, tá? Para quê? Para que é usado? Para a gente identificar o fluxo de caixa do projeto, tá? E como vai ser o dia a dia aí da operação desse projeto, tá, ok? Valor presente líquido, tá? Nada mais é do que o seguinte: um item que vai me custar X dinheiros daqui 6 anos, tá? Com investimento, com entrada de caixa ao longo desses 6 anos, né? Para repor o que eu estou investindo. Se eu trouxer esse valor daqui 6 anos para o valor hoje, o valor atual, quanto que vai ser? Então, um exemplo aqui que é dado, uma TMA de 12% ao ano, tá? Entrada de caixa de 60 mil, né? E saída de caixa 25 mil, 125 mil daqui 6 anos representam com uma TMA de 12%. E essas características de entrada de caixa de 60 mil e saída de 25, quase R$19.000 hoje. Tá? Então, R$125.000 nessa condição de cenário equivalem ao mesmo valor hoje de R$19.000. Okay? Isso é muito importante para avaliar, por exemplo, o valor presente líquido de um projeto. Okay? Vamos lá, tem uma formulinha, né? Tem um macete, né? Taxa interna de retorno, né? Por que a taxa interna de retorno é importante ser avaliada junto com a taxa média de atratividade? Tá? Porque isso mostra se um projeto é viável ou não.
né? Normalmente, teoricamente falando, se for maior que 1, é viável. Se for igual a 1, ele também é viável. E se for menor que 1, ele é inviável. Ah, mas... Vamos lá. As linhas de transmissão para distribuição de energia na região norte do país é um projeto viável? Não, não é um projeto viável, é um projeto inviável. Ah, eu produzo subprodutos que faz linhão de transmissão de energia elétrica, né, para as regiões norte e nordeste do país. Para a região norte é inviável. Mas você vai deixar a população da região norte sem energia porque é inviável? Não, mas então como que é? Não, é um projeto estratégico. Outro exemplo, projeto na área de defesa. Vamos construir navios patrulha para monitorar a costa brasileira. Tirando a questão da segurança, esse projeto vai te trazer recurso financeiro? Não, mas é um projeto estratégico. Provavelmente a TIR dele é menor do que 1. Só que em se tratando de segurança, por exemplo, nacional, ele é um projeto estratégico, ele tem que ser feito. Soberania. Né? Então, isso aqui, essa tabelinha, ela é muito importante, mas depende. Então, tem que avaliar. Tudo na vida você tem que ter bom senso. Exemplo, você está calculando o diâmetro da roda de um carro popular, que vão levar 4 pessoas, e o diâmetro da roda deu 3 metros. Tem alguma inconsistência, tem alguma coisa errada. Então, toma muito cuidado nos parâmetros que você vai calcular. Você tem que olhar diversos fatores quando você está calculando isso. Não simplesmente só essa tabelinha aqui. Tá? Você tem que olhar em qual mercado você está inserido, se é um projeto estratégico ou não. Normalmente, projetos estratégicos, eles são inviáveis, mas são importantes para o país ou para o cliente que você está atendendo. Tá? Então, você tem que ter isso na ponta da língua para defender o seu projeto. Tá ok? Aparecendo uma tela aqui, não some um minutinho, pessoal. Agora sumiu. Né? Então, nada mais do que eu falei até esse momento, de certa forma, desde o início, onde nós falamos de estoque, de caixa, de prazo de recebimento, prazo de pagamento, o seu produto, de TIR, de VPL, de TMA, de payback simples, payback descontado, isso nada mais é do que um projeto. Então, se vocês ainda não fizeram o exercício na sua empresa, eu sugiro que, pelo menos, vocês usem essas perguntas e construam o projeto da empresa de vocês, né? Então, o que vocês estão desenvolvendo? Qual que é o objetivo? Qual que é o escopo? Quais os riscos, né? Quais as forças, as fraquezas, quais as ameaças, quais as oportunidades, que nada mais é do que análise SWOT, né? Qual é o cronograma? Você tem orçamento ou é patrocínio? Né? É o seu pai que está financiando o seu negócio. Não tem problema nenhum nisso. Mas é o seguinte, você está mostrando para ele o cronograma? Você está mostrando quando que você vai pagá-lo? Porque se não for seu pai, ou é você próprio, ou é o banco. Se for você próprio, você sabe bem, sai do seu bolso. E se for o banco, você tem que pagar. Senão seu nome fica sujo. E é difícil fazer negócio com nome sujo. Até porque tem empresas que, para comprar de você, principalmente empresa americana, empresa europeia, ela pede até a 8ª casa depois da vírgula sobre você e sobre sua empresa. Né? E agora está na moda outra questão, ESG, né? Environment, Social and Governance. Né? Meio ambiente, onde entra o meio ambiente, aspectos sociais, né? Se você faz tudo correto, não tem exploração de trabalho infantil, respeita meio ambiente, está certificado, e se tem governança, né? Se paga seus impostos em dia, se paga
as questões sociais de seus funcionários em dia, né? Daqui a pouco, quem não tiver esse selo não vende mais, vai ser uma exigência, né? Já está começando a entrar na moda, né? Você já avaliou se o seu produto entra bem no mercado, né? Se ele é comercialmente viável em termos de preço? Não. Olha, eu estou abrindo uma empresa, vou produzir suco de laranja para competir com o produto A, B ou C, mas o produto A, B ou C custa R$3, o meu vai custar R$4,50. Tem mercado para alguém pagar R$4,50? Por que o seu custa R$4,50 e o do concorrente custa R$3? Ah, porque o meu tem uma embalagem especial, etc. O seu cliente quer pagar por essa embalagem especial? Foi feita essa consulta, se o seu cliente quer pagar? Né? Onde você quer chegar, em quanto tempo e por quê? Ah, não, quero faturar R$1 milhão em 2 anos. Por que não em 3? Vocês têm que fazer essa autocrítica, essa retroalimentação, entendeu? Vocês têm que se autoquestionar. Vocês têm que ter, e vocês têm que ter, como empresários, motivação todos os dias para continuar. Então, vocês têm que se questionar a todo momento. Certo? Como que eu estou de prazo aqui, hein? Acho que eu estou dentro do prazo ainda, né? De tempo, né? Me ajuda aí, Josi, por favor. Não sei se você está... Estou ouvindo aqui, Marcelo. Tô ok de tempo? Tô, né? Que eu tenho mais, acho que uns 10 minutinhos para falar. Sim, pode mais uns 10 minutinhos, depois a gente entra na parte da interação com o pessoal. Tá, então vamos lá. Falamos de caixa, falamos de produto, regime de caixa, regime de competência, cuidado com prazo, cuidado com capital de giro, etc. Mas vamos lá. Preciso de recurso financeiro para minha empresa. Existem N oportunidades no Brasil para captação de recursos, seja em bancos de varejo, como, não vou citar nome aqui, como os tradicionais que estão na cidade de Toledo, de Cascavel, enfim, no Brasil inteiro, e existe BNDES, existe FINEP, certo? Então, tem uma tramitação para a submissão desses projetos. Ah, mas eu sou pequeno, eu não consigo tomar recurso. Sim, é difícil sim, não vou negar, é difícil sim tomar esse tipo de recurso financeiro. Só que existem editais específicos para os pequenos e médios, vocês têm que estar atentos, tá? E vocês têm que estar em dia legalmente com a empresa de vocês, tá? E aí, não vou passar por tudo aqui, mas você pode dar garantia real, que são bens móveis ou imóveis, tá? Ou cartas fiança, dependendo da relação que você tem com o banco. Por isso eu falei lá atrás que é muito importante manter a chama acesa e o relacionamento com os bancos. E, caso o Bioparque não esteja fazendo, com certeza, em breve o fará, né? BNDES vindo aí da palestra e abrindo oportunidades de linhas de financiamento, FINEP vindo até o Bioparque, são os bancos tradicionais, né? Como, vou citar aqui, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Sicredi, Sicobi, né? Banco Votorantim. Então, esse é o objetivo do Bioparque, né? É ter essa sinergia e, assim como nós estamos tendo essa aula / esse debate aqui, eles virem apresentar propostas de linhas para vocês, tá? E aí, aqui, provavelmente essa apresentação vai ser disponibilizada aí para todos que estão nos assistindo. São linhas, alguns links, né, de oportunidades de captação de recursos, por exemplo, no BNDES. Não vou entrar no mérito de cada um, vocês podem entrar, porque são N oportunidades, são N linhas que tem, né? Aqui, na Fundação Araucária, que é análoga à FAPESP no estado de São Paulo, né? Então, eu cito aqui, até tem um delay, eu preparei essa apresentação, fiz uma apresentação semelhante há uns 3, 4 meses atrás, 5 meses, né?
Então, eu consultei o site da Fundação Araucária, cuidado, pode ser que isso já não esteja mais aberto, enfim, é só a título de exemplo, mas vocês precisam continuamente visitar e revisitar esses sites, tá? Existem oportunidades. Abriram muitas oportunidades agora durante a pandemia, né, de financiamentos para resolução de problemas relacionados à pandemia, né? Então, empresas que navegaram e tentaram puxar esses recursos tiveram êxito, provavelmente tiveram êxito, né, na captação do recurso, né? Aqui é uma analogia, o programa da FAPESP, né, eu trago só a título de exemplo, não vou falar muito, porque nós estamos baseados no estado do Paraná, mas dependendo da forma, é possível captar esse recurso. Investe Paraná acabou de assinar um acordo, quer dizer, acabou, deve fazer uns 3 ou 4 meses com a União Europeia, onde é possível captar recursos aí para desenvolvimento de projetos regionais. Eu até coloquei na época, tem que avaliar se é possível, principalmente com o Bioparque, aí, na questão da produção de queijos finos, né? E aí, falando um pouco de Venture Capital, né, que tem as aceleradoras, tem crowdfunding, tem investidor anjo, tem o próprio Venture Capital em si, né, que aí tem que ter alguma pessoa jurídica interessada no seu negócio e aportar recurso financeiro, né? Tem N modalidades, tá? Então, vocês têm que estar muito ligados nisso, pessoal. E, de novo, né, fazendo um elogio ao Bioparque, o Bioparque é um promotor disso tudo. O Bioparque é um grande promotor disso tudo, inclusive da possibilidade desse bate-papo que eu estou tendo com vocês e os outros colegas meus aqui da Prati, né, como o Hélio, como o Bianchi, como o Walter, como o Jones, né? Eu já vi vários colegas falando aqui com vocês, né? Então, assim, tem que aproveitar isso ao máximo, pessoal, né? Por quê? Com as lições aprendidas, vocês acertarem mais do que errarem, né? Sempre a gente acaba errando aqui e ali, mas os acertos têm que ser maior do que os erros, tá? Aqui eu deixo, finalizo aí, acabei não levando os 10 minutos, ainda bem que eu perguntei aí para a Josi, e fico à disposição aí para perguntas. Desculpa se eu corri um pouquinho, mas foi no intuito de, no fundo, nós abrirmos aí para o debate e para conversarmos um pouco, tá? Isso mesmo. Obrigada, Marcelo. Então, agora a gente tem um momento de perguntas, né, de interação com o público. Então, todos que tiverem algum questionamento, alguma pergunta, podem usar a ferramenta do Zoom de erguer a mão. A ideia é que seja uma conversa mesmo, né, Marcelo? Que não seja uma coisa engessada, que seja um momento de conversa mesmo. E se alguém também tiver alguma dificuldade com o áudio ou quiser mandar pergunta pelo chat, também pode mandar. Então, a gente está com o Elias, da Move, já com a mãozinha erguida. Oi, Elias, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Oi, Elias, boa noite. Tudo bem, e você? Tudo. A gente fez uma mentoria contigo no ano passado, não sei se você lembra, mas foi muito proveitosa para a gente. Me lembro, então, sim. Nos deu todos esses insights aí para a gente que trabalha com produtos dolarizados, está sempre vendo o mercado financeiro e outros demais itens que isso aí sempre impacta no nosso produto. Marcelo, a gente está com uma demanda, que a gente está trazendo uma empresa, a gente pegou o know-how de uma fábrica de bateria lá da Europa e a gente está comprando os equipamentos. Então, a gente solicitou um banco para que pudesse a gente fazer o financiamento, a gente viu via Fundo Condicional e BNDES, tá? Só que eles nos solicitaram um preponente que tenha um faturamento 10 vezes maior do que o valor do financiamento. Isso é comum de acontecer? Não, não é comum. Eles estão, eventualmente, detectando algum risco
nesse negócio. O que eu sugiro vocês avaliarem, eu fico à disposição, sem necessidade de mentoria, talvez vocês só me passarem um WhatsApp e me falarem o valor que é o contrato, por quê? Talvez isso facilite muito, dada a relação que vocês tenham com o banco A, B ou C, ou quais vocês têm a conta da empresa, talvez facilitar isso por meio de uma carta fiança, tá? Ou de A um gente fechou a seguro. garantia real, que é 5 vezes o valor do financiamento. E A eles querem garantia real 10. está em 25 milhões. E ele, então, talvez vocês podem propor, se eles querem 10, 5 entra a garantia real e os outros 5 um seguro garantia, tá? Que é mais barato do que a carta fiança, tá? Um seguro garantia é mais barato do que a carta fiança. Ele tem alguns detalhes um pouquinho diferentes da carta fiança, mas se for emitido por seguradoras de primeira linha, normalmente BNDES e FINEP tem aceito, tá? Tem aceito. É porque, assim, parte desse valor, ou seja, 70%, são equipamentos que vêm de fora, né? Vem da Alemanha. Então, o que acontece? Então, o próprio equipamento já fica como parte. Mas como tem a parte da matéria-prima e as outras coisas também, aí por isso que eu acredito que eles consideraram isso daí, você entendeu? Sim, pode ser. Pela conversa que a gente teve. Eu vou estar aí em Toledo na quarta-feira, não sei como que está a sua agenda na quarta-feira, mas qualquer coisa a gente poderia estar conversando quarta-feira à tarde, se tiver um tempinho. A gente pode fazer o seguinte, eu vou pedir a gentileza para você, passa a sua demanda para a Josi. A Josi olha aqui com a minha equipe aqui, é um prazer tentar falar com você, sim. Eu vou fazer o maior esforço para tentar falar com você. E se não for possível presencialmente, virtualmente, a gente fala, sem problema nenhum. Não, com certeza, então. Marcelo, brigadão. Agradeço aí por todos os ensinamentos que você tem dado para a gente. Está de grande valia. E estamos juntos aí para que a gente possa estar desenvolvendo esses projetos. Muito obrigado e uma ótima noite. Obrigado a vocês, obrigado. Legal, Elias. Aguardo seu contato, então, para a gente fazer esse agendamento, né, dentro das possibilidades da agenda do Marcelo e a sua também. Então, vamos dar continuidade. A gente está com o Jorge, da Bentem Biotech também, com a mão erguida. Boa noite, Jorge. Boa noite. Não falo muito bem português, mas eu quero falar obrigado a Marcelo por la palestra, muito interessante. Eu gostaria de saber se os bancos no Brasil toman ou toman en cuenta na hora el historial o la historia crediticia tal vez puedo hablar en español y Giselo, no sé si alguien me puede traducir al portugués. Yo sí. Jorge, se você quiser, a Débora, isso que eu ia comentar, a Débora, que é a nossa tradutora, pode auxiliar, sim. Sí, puedes solo seguir con la pregunta. Es que como yo estaba traduciendo, estaba así concentrada. Hablaba sobre Banco de Brasil, ¿eh? Que Banco de Brasil puede hablar en español, que así paso para él, es mejor. Perfecto. Mi pregunta es la siguiente. Si una persona, si los bancos toman en cuenta el historial crediticio de las personas físicas socias de los NPJs en Brasil, realmente, la historial crediticia en el exterior, o tengo que operar con un banco, con el mismo banco que estoy operando, por ejemplo, en Uruguay o en otros países. Por ejemplo, yo en Uruguay opero con Santander, ¿me conviene ir a operar con Santander o tengo la posibilidad de que otro banco, además del Santander, tome mi historial crediticio como socio o de los socios? Esa es mi pregunta. Tá. Marcelo, é o seguinte, ele quer saber se, por exemplo, para fazer um financiamento pelo Banco do Brasil, por exemplo, eles vão tomar em conta o histórico, por exemplo, pessoal, né, dos sócios, né? Então, o histórico, às vezes, até de fora, né? Até do banco, por exemplo, que ele atua lá no país dele, né? Vamos supor que ele é do Uruguai,
e tem conta no Santander, né? Será que eles vão lá, de repente, consultar a instituição financeira lá no estrangeiro para ver o histórico dele lá naquele país, para também ter uma ideia de como que vai ser o comportamento dele, talvez aqui, né, no Brasil, se o banco se preocupa com isso, né? Porque às vezes a gente vai entender assim, tem Itaú aqui no Brasil, por exemplo, tem Itaú em outro país, mas às vezes eles são agências independentes, né? Embora seja o mesmo banco, às vezes a comunicação, será que ela existe entre esses bancos? Ou se são bancos diferentes, eles vão buscar então esse banco que ele já teve uma conta ali por 10 anos, talvez, no país? Sim, eles vão buscar porque... Então, eu vou traduzir lá, peraí. Sim. Sí, no, comprendo la respuesta en portugués. Então tá, daí eu traduzo lá. Sim, eles vão avaliar o CNPJ da sua empresa, ora brasileira ou ora estrangeira, né? E, além disso, eles olham os sócios. Como você provavelmente não tem histórico no Brasil ou não mora no Brasil, né? Eles vão olhar, sim, o seu histórico internacional. Tem formas de avaliar, sim, o seu histórico internacional, independentemente se o banco tem agência ou não no seu país de origem, né? Os bancos se conversam, né? O sistema bancário internacional, eles se conversam. Então, sim, eles olham, sim, a avaliação. Eles têm, assim como das empresas, o rating, né? Se a empresa é A+, A, B, BBB, eles têm o rating da pessoa física também. Eles olham, Obrigado, sim, Marcelo. Jorge. Muito claro, Marcelo. Obrigado. Obrigada, Jorge. Nós estamos com uma pesquisa de satisfação da aula de hoje. A pesquisa está um pouquinho diferente das demais pesquisas, né? Apenas uma perguntinha. Então, o link consta no chat, todos que puderem responder, vai ser bem importante para nós do Bioparque. Então, vamos dar continuidade, Marcelo. O pessoal que tiver perguntas, pode erguer a mão, pode ou colocar no chat a pergunta. Lembrando que hoje é a última aula do módulo de plano de negócios. Semana que vem a gente inicia um novo módulo, que é o módulo jurídico, e nós vamos iniciar esse módulo com uma aula de LGPD, que é um assunto bem atual, bem importante no momento, né? Então, vão ser 2 aulas, uma aula mais voltada para a legislação, no dia 9, e uma segunda aula mais voltada para a segurança da informação, no dia 16. Todos já estão convidados. Legal. O aspecto jurídico também é muito importante aí para você, principalmente contrato. Isso. Aliás, até se for fazer financiamento bancário, é um contrato pesado. Tem que ter cuidado, tem que ler bem, tem que colocar para algum advogado ajudar vocês. Isso aí. Vamos ter também nesse módulo uma aula de contratos, 2 aulas de questões trabalhistas e 3 aulas de legislação tributária. Uma mais voltada para a região, né, de Toledo, uma mais para aspectos gerais, planejamento, e uma aula mais voltada para algumas legislações. Então, pessoal, temos mais um tempo para perguntas, podem ficar à vontade. Todos que tiverem, ou podem colocar no chat, ou também fazer a utilização da ferramenta, né? E erguer a mão, fazer sua pergunta ao Marcelo. O Marcelo, que é mentor também do Bioparque, né? Nosso parceiro já na BPK2B. Já tivemos algumas aulas, sempre com muito conhecimento, trazendo para nós, né? Não temos nenhuma pergunta no chat. Então, lembrando que todas as aulas, elas são gravadas, disponibilizadas no YouTube. Então, se alguém quiser rever alguma aula, né, tanto do módulo de plano de negócios, quanto do módulo de finanças também, que o Marcelo participou conosco, pode acessar o canal do YouTube do Bioparque e ver as aulas que já aconteceram. Marcelo, tem chegado algumas perguntinhas aqui no chat. Então, a Patrícia, ela pediu para você falar um pouquinho sobre fundo perdido, como que funciona. Sim, sim.
É legal essa pergunta, Patrícia. Olha, fundo perdido, para quem não sabe, o recurso financeiro que a empresa toma, certo? E ela não precisa devolver para o banco ou o agente financiador, tá? Vamos lá. Quem normalmente faz isso? Normalmente tem essas linhas no BNDES. A linha do BNDES se chama Funtech. Tá? Na FINEP, por que eu falei banco ou agente? Porque o BNDES é um banco, a FINEP não é um banco. Tá? A FINEP, essa linha se chama Subvenção Econômica. Tá? E, no caso do Estado do Paraná, tem a Fundação Araucária. Eu não sei se em algum momento da história o BRDE proporcionou alguma linha fundo perdido. Então, vamos falar das três possibilidades. Como que funciona o Funtech no BNDES? Vamos supor que vocês vão desenvolver um projeto, e esse projeto vai ter um investimento, um custo total de 3 milhões de reais. Só que você, como empresa, não tem expertise total para desenvolver esse projeto. Você quer desenvolvê-lo ou com a UniOeste, ou com a UTF-PR, ou com a Federal do Paraná, ou com a PUC. Tá? Normalmente, 50% do recurso financeiro, o BNDES, seu projeto vai custar 3 milhões. Tá? E metade desse desenvolvimento é a universidade que vai fazer para você, com mão de obra de professor ou pesquisador e equipamentos que sejam necessários na universidade. Tá? O BNDES vai aportar recursos diretamente na universidade. Tá? E você vai aportar o outro 1,5 milhão. E só tem um ponto aí que tem que ser negociado nesse desenvolvimento, que é a propriedade intelectual. Tá? Por quê? Porque o governo está aportando recursos financeiros para a academia, que é a universidade, tá? Ela está te ajudando a desenvolver um produto que você vai colocar no mercado e ela quer royalties para isso, porque ela está te ajudando a desenvolver uma questão conjuntamente com você. Tá? É assim que funciona. Na FINEP já é um pouco diferente. Normalmente os editais que aconteceram até então, que faz um tempo que a FINEP não solta edital de subvenção econômica, varia de acordo com o tamanho da empresa. Exemplo, se você for uma pequena empresa, para cada R$1 que você pede de subvenção econômica, você tem que pôr uma contrapartida de 10%. Ou seja, se você pede R$1 milhão, você tem que pôr R$100 mil no projeto. Então, o projeto todo custa R$1.100.000. E o que é interessante que na FINEP, esses R$100 mil, ele não necessariamente precisa vir na forma de dinheiro. Pode ser contrapartida econômica, que a gente chama, não financeira. O que é contrapartida econômica? Vamos supor que sua empresa tenha 10 funcionários. Né? Tem lá o cara do financeiro, o cara da contabilidade, mas tem lá 5 técnicos que são engenheiros e estão desenvolvendo o projeto. Essa mão de obra que você paga mensalmente por meio de salários, ela pode entrar como contrapartida para esses R$100 mil. Você não precisa colocar o dinheiro, porque você já está pagando o salário dessas pessoas. A única questão é que elas precisam estar legalmente registradas na sua companhia, de forma que você comprove, né, na prestação de contas, que ele é seu funcionário, ou seja, ele tem que estar registrado, todos os impostos em dia, tudo direitinho. Tá? E isso vai variando. Se você é uma grande empresa, para cada R$1 que você pede, você tem que pôr R$2 no projeto. Ou seja, se o seu projeto vai custar 3 milhões, você põe 66%, né? E eles colocam 33%. Tá? E no caso da Fundação Araucária, assim como na FINEP, são editais. Tá? Normalmente são bolsas que eles permitem que o pesquisador fique dentro da sua empresa e ele paga, né, através de bolsa, esse pesquisador para colaborar no desenvolvimento do projeto A, B ou C dentro da sua empresa. Para todos os casos,
tem que ser discutida a questão de propriedade intelectual, né? Com a universidade ou com o pesquisador. Os órgãos financiadores exigem, que pode até ser que o pesquisador não queira nada de propriedade intelectual, ele quer simplesmente se desenvolver tecnicamente, tá? Mas na maioria das vezes há a questão de propriedade intelectual envolvida, até onde eu sugiro, tá? Conforme a Josi falou, na próxima aula aí, quando vier as questões legais, contratos, etc., vocês questionem, eu acho que vale a pena vocês terem um overview sobre propriedade intelectual, patenteamento, que é muito importante no estágio da empresa que vocês estão, considerando que grande parte aqui é uma startup ou em nascimento, ou já, de certa forma, consolidada, tá? Tá, eu vi uma outra pergunta um pouquinho mais adiante, Josi, se tiver outras, fica à vontade. Taxa de juros futura. Tendência é crescimento, tá? Tendência é crescer a taxa de juros no país, tá? Porque ela varia de acordo com a Selic, né? Ela varia de acordo com a Selic subindo. De novo, a gente tem previsão da Selic chegar até o final desse ano em 7,5%. Estava 2% em janeiro, fevereiro, até março. Tá? Então, começou a subir. Por quê? Porque quando você sobe a taxa de juros interna no Brasil, tá? A tendência é que entra capital externo. Por quê? Porque o país está remunerando bem os investimentos que vêm de fora, ou seja, dinheiro externo entra no Brasil e, no mínimo, a Selic vai remunerar em 4, 5, 6 e chegando a 7,5% ao ano. Então, entra recurso externo no Brasil e o país faz investimentos com esses recursos externos. Por quê? Entre deixar na Europa, que o juro está negativo, ou próximo de zero, ou deixar nos Estados Unidos, que é 0,5% ao ano, se você tem o seu dinheiro, você deixaria onde está negativo, onde está 0,5% ao ano, onde estão te pagando 7% ao ano. Se você mora na Europa, lá não tem juros praticamente, né? Todos os empréstimos que você faz lá, a taxa de juros é muito pequena. Então, se você tem 10 milhões lá, você joga no Brasil, ele vai render 7% ao ano. Então, você vai ganhar 700 mil dólares ou euros aqui. Tá? Mas ele vive lá, entendeu? Eu não vou entrar no mérito das transações de movimentação de recursos financeiros, porque daí é outra história, complexa. Tem impostos na transmissão de recursos, tá? Mas, assim, vale muito mais a pena ele colocar o dinheiro aqui do que lá fora. Então, nada mais é do que, tudo bem, está tendo inflação, não tem jeito, o governo tem que subir as taxas de juros, tá? Para reter, segurar, só que acaba tendo esse benefício que vem em investimento externo, tá? É isso. Mas, resumindo, as taxas de juros estão subindo e vão continuar subindo. Então, não assim, tem que ter um equilíbrio. Não é que não é bom. A taxa de juros seria adequada na faixa entre 4% e 5%. Tá? Seria no momento que nós estamos vivendo no país hoje, seria um número adequado, mas não vai ficar só nisso, tá? Vai ser mais alto. Então, é o seguinte, vocês podem considerar aí para o ano que vem, para vocês tomarem um financiamento. Se vocês estiverem tomando um financiamento na ordem de uma taxa de juros de 13% a 17% ao ano, vocês estão fazendo bom negócio o ano que vem. Então, subiu. A taxa de juros subiu. Legal, muito bom, Marcelo. Muito bom mesmo. Então, não temos mais nenhuma pergunta que veio no chat, você já acompanhou por aí, né? Então, ainda temos alguns minutos, então acho que é legal o pessoal aproveitar esse tempo, porque o Marcelo é um especialista na área de finanças, pode trazer muito conhecimento. Chegou mais uma pergunta aqui no chat, Marcelo, do Lucas. Nossa, depois eu queria ser possível também. Oi, quem que falou? Elias da MOV. Depois eu queria fazer mais uma pergunta. Tá bom, okay? Beleza, Elias, vamos passar do chat e depois eu passo a palavra para você, então, tá bom? Então, Marcelo... Eu vi aqui, pergunta do Lucas, né? Isso, pergunta do Lucas, ele quer saber, assim, os novos planos econômicos previstos de taxa retirada de capital irá melhorar a remuneração de salário dos sócios? Prolabore, irá melhorar a saúde das empresas? Lucas, não. Na realidade é o seguinte, são os dividendos, né, que todos os sócios das empresas
desde que a empresa tenha lucro líquido positivo, eles habitualmente têm direito aos dividendos, que é a remuneração deles, ou seja, são os investidores, são os proprietários da empresa, eles têm direito a tirar esses dividendos. A pergunta do Lucas, para quem não entendeu, é o seguinte: o que está tramitando em discussão no país, né, tem projetos de lei no Senado, na Câmara dos Deputados, e o próprio governo fala em taxação. Tá? O que ele está querendo fazer quando ele fala isso aí não vai melhorar a saúde das empresas. O grande objetivo disso é o seguinte, né? Então, os grandes empresários, os empresários que construíram seu patrimônio a duras penas, trabalharam, como vocês estão trabalhando hoje, ou já são grandes empresários. Grandes vocês já são, né? Porque não é fácil ser empresário no Brasil. Então, primeiro, parabéns para todos vocês. Mas, assim, não é fácil ser empresário no Brasil. Não é fácil ser empresário. Então, mas pensando lá na frente, vocês podem vir, se já não estão faturando, podem faturar milhões. Isso trazer um lucro líquido importante para vocês, e vocês terem prolabore, dividendo, com valores expressivos. O Brasil é um país desigual socialmente falando. Tá? Então, ao mesmo tempo que você tem o empresário A, B ou C, que, de novo, tem seus méritos, ele trabalhou para isso, né? Mas ele tem ganhos expressivos em milhões de reais, tem o outro ali na outra ponta, vamos considerar um trabalhador também que se esforçou muito, mas por N motivos ele não teve aquele sucesso, ele ganha hoje um salário mínimo, ou 2 salários mínimos. Então tem um desequilíbrio social muito grande, um que ganha 5 milhões e o outro que ganha R$1.000. O que o governo quer fazer com a taxação de dividendos ele quer pegar um pouco desses que ganham muito e trazer um equilíbrio social, né? Então, o que ele vai fazer com esse recurso? O correto seria, eu não sei se vai ser feito isso, não sei como os planos estão sendo apresentados ainda. O que se fala é taxação de dividendo. Especificamente para fazer o quê? Ainda não se fala, mas o correto seria investir em educação, né? Uma saúde mais adequada, né? Acesso a projetos sociais, né? Então, às vezes, o cidadão, ele não quer necessariamente estudar, mas com aquele recurso você pode financiar a criação de novas empresas, onde você possibilita um trabalho que faça com que ele ganhe um pouco melhor, né? Então você traz equidade social para a nação, que é o que acontece em alguns países, na maioria dos países, né, europeus, por exemplo, nos Estados Unidos, de uma forma geral, né? Só vocês olharem, né? Claro que foi importante essa ajuda social que o Brasil está dando na pandemia. No primeiro tranche foram R$600, 100 e poucos dólares, e agora R$300, 50 e poucos dólares. Você viu quanto que a Inglaterra deu? Eram 2.000 libras por mês. Tá? A libra é R$6. Aí vocês fazem a conta do poder de compra. Tá? Lá eles estavam dando de ajuda de custo R$12.000. Então, assim, tem um hiato, né? Tem um hiato. Outro dia eu estava fazendo uma conta, tem um grande banco brasileiro, não vou citar o nome, que em 2017 ou 2018 eles tiveram, conta redonda, estou arredondando, R$40 bilhões de lucro líquido. Os 4 sócios tiraram R$7 bilhões cada um. Tiraram 28 bilhões, sobrou 12 bilhões ainda de caixa no banco. Para quem não me conhece, eu sou do interior do Paraná. Eu nasci em Londrina, mas eu sou de uma cidadezinha perto de Astorga, chamada Miraselva. Tá? Se você pegar 7 bilhões de reais, a cidadezinha que eu morei até meus 18, 19 anos de idade, antes de sair e estudar fora, ela tem... Eu estou arredondando para cima, tá? Ela tem 2.000 habitantes. Na realidade, ela tem quase 1.900 habitantes. Se você pegar e remunerar todos esses habitantes da minha cidade, todos, não é só a população que trabalha, eu estou falando todos, 100% dos habitantes, tá? Pegar 7 bilhões e dividir por 3 anos, todos ganham R$8.000 por mês por 3 anos sem fazer nada. Se eu baixar para R$1.000, você
você dá emprego, gente, você gera riqueza em toda uma região aí. Agora, os banqueiros trabalharam para ter aquilo, eles lutaram para ter aquilo. Você não tem, ponto final, eles têm direito, né? Só que a verdade é que chega um volume de recurso financeiro que não tem o que ele fazer com aquele recurso. Fica até para a 8ª, 9ª, 10ª geração. Então, o governo pensa em taxar essas grandes fortunas, entendeu? Para você dar uma equidade social para o país que tem um desequilíbrio. É isso. Não sei se ficou claro aí, Lucas. Para mim ficou, Marcelo. O Lucas dá um okzinho ali no chat se está respondido. Então, enquanto isso, vamos passar para o Elias. O Lucas já colocou aqui. Obrigada pelo esclarecimento. Legal. Marcelo, última perguntinha aí para você. Não, fica à vontade. Um dos financiamentos que a gente estava vendo, eles faziam uma composição entre o Selic mais TJLP, que é fundo constitucional, agora não está mais pré-fixada, né? Então, eles fazem uma composição com esses dois. Então, eu estava vendo lá que estava dando quase que 10% ou mais ao ano. Você acha que a tendência é ela aumentar, correto? Como ele não é pré-fixada, isso aí vai ser variável até o final do pagamento. Por exemplo, se for em 120 meses, no ano que vem não fica muito arriscado alguma, não seria melhor pegar um crédito, por exemplo, que tenha 0,79 mais IPCA, não sairia mais barato do que essa daí, porque já é pré-fixada? Sim, você está correto, mas sempre quando você vai decidir, é uma aposta. Mas considerando que o cenário no ano que vem é um cenário turbulento, sim, é arriscado, sim. Você está correto. Então seria melhor, por exemplo, em garantia, eu utilizaria já um índice fixo, por exemplo, 0,79, e ficaria só apenas com uma variável de IPCA, por exemplo, ou uma... A Selic provavelmente no ano que vem vai subir bastante, correto? Taxa de juros, essas coisas. A tendência é que esse final desse ano e o ano que vem fica. Então é isso aí que eu queria ver contigo, só porque assim, os cenários que a gente tem, o que a gente tem e o que a gente está demandando, entendeu? Para a fábrica de baterias. Então, assim, a gente já tem o produto, já tem a química, já temos o material que a gente tem que comprar, mas a gente está pegando nisso. Dos fundos internacionais, eles solicitam que ou o proponente ou alguma outra empresa tenha um faturamento pelo menos 10 vezes maior do que o que eles solicitaram, igual eu tinha feito a pergunta anteriormente para ti. E esses que a gente já tem, que são de grandes bancos, igual o Banco do Brasil e o pessoal do BNDES, as taxas, quando eu fui ver o que eles estavam propondo, eu vi que estava dando assim, acima da casa dos 11%, 12% ao ano, né? Principalmente por causa dessa mudança que a gente tem aí com esse final de ano, com a volta da nossa economia e o ano que vem devido às incertezas que nós temos aí na parte política, entre outras coisas. Olha, Elias, 11%, 12% ao ano, olhando agora, não está ruim não, tá? Não está ruim não, tá? Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, a Prate Dona Dulce, o grupo Prate Dona Dulce deve faturar esse ano 2,1 bilhões de reais, tá? Não está tão distante dessa taxa de 11% ao ano, recurso tomado via BNDES, não, tá? Com todo esse crédito que nós temos, tá? E o balanço excelente, muito pouco alavancado, ou seja, a dívida líquida bancária sobre EBITDA ali em 1, a gente quase não é alavancado, tá? E outros contratos aí com em torno de 7% a 9% ao ano. Então, 11% ao ano não está ruim, não, tá? Não está ruim, não. Claro que é só
isso aí eu não vou puxar agora, porque senão fica ruim aqui eu estou falando, mas só você também me passar um e-mail amanhã, ou depois, ou quarta-feira, eu te passo as curvas de Selic e IPCA, né? Para você verificar hoje qual é a melhor visão futura de Selic ou IPCA, tá? E para pautar sua decisão hoje. Só tem que tomar um cuidado seguinte, você tem que tomar decisão hoje. Hoje a curva de Selic está mostrando um crescimento A e a curva de IPCA está mostrando um crescimento B. Ah, mas amanhã virou. Mas você tinha que tomar decisão hoje. Você tinha que tomar decisão hoje. Né? É igual eu sempre digo. A rodovia Toledo, Foz do Iguaçu está muito movimentada, mas há 30 anos atrás, quando ela foi construída, ela era top. O crescimento aumentou. Ela tem que ser revisitada, tem que duplicar, né? Ou tem que colocar um rodízio de veículos, mas lá, quando ela foi construída, ela era ok. Tem que ser, isso, em finanças, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. O dia que você está tomando a decisão e o porquê que você tomou a decisão. No dia que você tomou a decisão, a curva da Selic era melhor do que a curva do IPCA. Né? Ponto. E o que você tem que olhar é o seguinte, outro ponto. Tá bom, vou começar a pagar daqui... Tem uma carência de 24 meses, vou começar a pagar daqui 24 meses, né? Como vai estar a curva futura? E mais do que isso, como vai estar meu comportamento de caixa daqui 24 meses? Tá? Ok, a Selic vai para 7,5%, vamos supor que em 2024 ela vai a 10, 12, mas como que vai estar o meu faturamento? Como que estarão minhas receitas? Sim. Né? Aí já entra no fluxo de caixa a partir do momento que a gente está tendo a fabricação também, né? Então a gente deixa, se a gente tem um produto que ele não está tão dolarizado, a gente já consegue ter um melhor nível no mercado, né? Porque hoje todos os meus concorrentes a bateria vem de fora, então depende do dólar. Se eu estiver produzindo ela aqui, aí eu já tenho mais uma margem de negociação e de qualidade diferente aos meus concorrentes. Então, Você exporta? Você exporta? Então, a gente vai participar da feira da Expo Dubai, que vai ser em novembro. Então, a gente vai estar, o pessoal da Câmara de Comércio fez o convite para a gente. Então, a gente já está fechando lá e estamos fechando uma parceria para poder mandar lá, até para a gente estar vendendo em dólar e produzindo em real, né? Então, a nossa intenção para o final desse ano e começo do ano que vem é exportar para lá, com certeza. Então, você já diminui muito o seu risco, né? Ok, importa matéria-prima em dólar, mas está exportando em dólar também, né? Então, você, de certa forma, aí você só tem que fazer um balanço de quantos % do volume total que você produz, você exporta, porque uma parte você garante na exportação a proteção cambial, digamos assim, né? E a outra parte você tem que fazer o que a gente chama de hedge, né? Que é a trava de dólar, né? Você travar dólar. Isso é na pessoa jurídica. O que eu estou falando de outra forma na pessoa física nada mais é do que o seguinte: eu compro o dólar a R$5, que se ele for a 7, eu tenho comprado a 5. Tá? Sim. Ou... Não, eu vou ver com a Josi como que está a agenda na quarta-feira, e qualquer coisa até marco com o Fabiano, que é quem foi um dos que ofereceu essa linha para a gente, o Marcelo, até para ele explicar um pouquinho melhor. E você me dá porque assim, os outros bancos a gente já tem, entendeu? Os cenários e como seriam as taxas para que a gente pegar em cima das garantias que nós já temos. E essa proposta que o Fabiano nos propôs, e eu via uma proposta como melhor delas, mas que tem algumas cláusulas que a gente tem que entender um pouco melhor, entendeu? Aí eu vou ver com a Josi também como que está a sua agenda na quarta ou para quinta-feira, e ver se a gente consegue fazer essa call com ele, coisa rápida, de uns 20 minutos mais ou menos, só para que a gente possa ver a 4 mãos e ver se é possível de pegar esse recurso. Ok. Beleza? Muito obrigado aí, uma ótima noite. Beleza, Elias. Obrigado. Marcelo, não tivemos mais nenhuma pergunta por enquanto aqui no chat, então ainda temos alguns minutinhos, enquanto então não chega, né? Se não chegar, eu já vou aproveitando o tempo para te agradecer mais uma vez pela presença nas aulas conosco no BPK2B. A gente sabe que a sua agenda também é bem cheia, tem muitos compromissos, né?
mas para nós é muito importante também a tua participação, trazendo um pouquinho, né, do teu conhecimento para as empresas, para os participantes do BPK2B, né? Então, muito obrigada em nome do Bioparque por mais esse dia, por mais essa aula. Sim, sim, prazer é meu aí. Sucesso para todos vocês aí. Contem sempre conosco aí. E parabéns e agradeçam aí essa estrutura que o Bioparque está proporcionando para vocês, tá? Isso é muito útil aí, acho que todas as falas, toda essa sinergia, isso é muito importante para vocês, tá? Muito mesmo, muito mesmo. Legal, obrigada, Marcelo. Também não tivemos mais nenhuma pergunta, então vamos encerrar a nossa aula de hoje. Eu gostaria de agradecer também a todos pela presença, a todos que interagiram conosco, né, nessa aula de hoje. Então, também muito obrigada, desejar uma boa noite a todos, uma boa semana. Até a próxima segunda-feira, com o início do módulo jurídico, com a aula sobre LGPD, que vamos ter o Bruno Correia de Oliveira e o Marcos Paulo Roder, falando um pouquinho, vai ser uma aula com 2 speakers, um pouquinho diferente. E também a ideia é que aconteça essa interação, né? Então, já podem trazer as dúvidas que vocês tiverem sobre o assunto para também a aula ter a interação. Então, obrigada a todos, boa noite, boa semana e até a próxima segunda-feira. Abraço.